Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador e hoje, de uma maneira diferente, mas para falar de um assunto cada vez mais frequente na saúde pública. O mês de abril está quase encerrando e vem sendo dedicado à questão do espectro do autismo. Para entender exatamente o que é esse problema cada vez mais frequente, com cada vez mais casos registrados, recebo aqui o Dr. João Lenz, médico da Secretaria de Saúde de Chapecó. Recebo também a Jusceli, que faz parte da educação especial aqui da Secretaria de Saúde de Educação de Chapecó. E o advogado Paulinho da Silva, ele que é vice-presidente da Associação dos Autistas aqui da região Oeste e também membro da OAB na defesa de assuntos relacionados à saúde pública. Para começar, então, Dr. João Lenz, muito obrigado pela sua participação. O que é esse espectro do autismo? Seja bem-vindo. Bom dia, Laudemar. Bom dia a todos os que estão participando da nossa reunião. Realmente, as crianças, as pessoas com o transtorno do espectro autismo, como a própria definição diz, é um espectro. São sintomatologias que cada criança pode apresentar com algumas dificuldades, já seja na fala, na interação social. Basicamente, o diagnóstico ele deveria ser feito já nos primeiros anos de vida, através de avaliações com o próprio pediatra, que gradualmente, com o desenvolvimento da criança, vai percebendo algumas dificuldades, já seja na fala, na interação social. Algumas crianças têm maior dificuldade na interação social, outros na fala, sensibilidade aos ruídos, por isso que a definição é um espectro autista, ou seja, que é um conjunto de manifestações que, de maneira mais adequada, se chamou então de espectro autista, porque cada criança que tem o autismo pode se manifestar de diferentes maneiras com essa particularidade em algum dos aspectos do seu desenvolvimento neuropsicológico. No município de Chapecó, nós temos um quantitativo importante que vem sendo acompanhado pela saúde pública do município de Chapecó. As equipes estão preparadas e o município fazendo um esforço muito grande para que gradualmente esse apoio a essas crianças possa ser ampliado. Nós temos um quantitativo pequeno ainda de consultas em neuropediatria, que nós até pouco tempo atrás tínhamos um neuropediatra que cumpria uma carga horária no município de Chapecó. Agora, atualmente, ele se retirou do município de Chapecó e também continua atendendo essas crianças através do nosso consórcio intermunicipal de saúde. O município de Chapecó, através das nossas terapeutas ocupacionais, através da terapeuta ocupacional e das fonoaudiólogas, psicólogas, vem trabalhando com essas crianças na estimulação o mais precoce possível, assim que identificado o transtorno do espectro autista, para que ela possa ter um ganho precoce, a identificação, em primeiro lugar, de forma o mais precoce possível, e também os processos para a reabilitação dessa criança, que aí já dependeria bastante da psicologia, da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, principalmente. Algumas crianças também recebem apoio através de medicamentos específicos. E aí nós temos um grupo de pediatras aí no município de Chapecó que acompanha essas crianças. Algumas crianças delas também têm algum transtorno de ordem mental, acompanham no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, nosso CAPS infantil. Uma das estratégias que o município está criando, desenvolvendo e ampliando é o nosso Centro Especializado de Reabilitação, que já é composto por um grupo de fonoaudiólogas, psicólogas e terapeuta ocupacional, que vem se debruçando e trabalhando em cima do atendimento dessas crianças. Bem como o município também tem vinculado algumas clínicas particulares através de um edital de contratação para que nós consigamos ampliar a oferta de terapias de fonoaudiologia, por exemplo. Recentemente, uma das clínicas bastante conhecidas aqui no município de Chapecó, a clínica Cleo, entrou em contato conosco e fizemos aí um vínculo. Outras clínicas também já trabalhavam conosco e ainda está o edital aberto. Queremos, inclusive, verificar a possibilidade de, eventualmente, ampliar a oferta de terapia ocupacional através de
de teleatendimento, né? Nós temos capitais, outros municípios maiores que muitas vezes disponibilizam o profissional de forma remota, é algo que também está se trabalhando em cima disso. Vários processos seletivos chamados de chamada pública foram realizados para os profissionais de fonoaudiologia, terapia ocupacional. Anteriormente, se eu não me equivoco, já estamos na 3ª chamada pública, bem como tivemos o concurso público com vagas para fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e neuropediatra também, né? Então, ele é sensível e é feito um esforço muito grande, até porque nós entendemos a importância da estimulação precoce dessas crianças para que elas consigam ter um desenvolvimento mais adequado possível dentro da questão do transtorno do espectro autista. Ok. Paulinho da Silva, o senhor que é advogado, é pai de um menino autista, a gente conhece a história já de superação do seu filho, já inclusive foi tema de matérias que a gente trabalhou aqui na Folha. Gostaria que o senhor contextualizasse para a gente como foi descobrir o autismo na família e como tem sido o dia a dia como pai e também como advogado na defesa da causa. Seja bem-vindo. Bom dia, Laudimar. Eu acho que esqueci de ativar o som aqui. Bom dia ao doutor João, bom dia, Jocely, uma saudação. Veja só, enquanto pai de autista, as coisas se misturam, né, nessa atuação também enquanto advogado, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, junto à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. A história, veja que o doutor João nos traz uma preocupação daquilo que, do aumento considerável dos casos de autismo, existe N razões, N estudos para isso, e traz aqui hoje a dificuldade de atendimento pela falta de profissionais na rede pública e também na rede particular. Isso não é um problema que vive somente as prefeituras. Então, você imagina isso, meu filho tem 25 anos, imagine isso há 25 anos, em que, basicamente, os profissionais médicos, pediatras, neurologistas, sequer tinham abordagem dessa temática nos consultórios. Tanto é que eu fechei o diagnóstico do Eduardo, eu não, os médicos, evidentemente, fecharam o diagnóstico do Eduardo somente aos 12 anos. E não que eu não tenha procurado, eu não sabia que se tratava do autismo, sabia que ele apresentava os sintomas que o doutor João se referiu. Questão da comunicação, da interação social, gestos repetitivos, estereótipos e assim por diante. Tá? Então, entre aspas, o Eduardo comportava-se de forma diferente das demais crianças no dia a dia em casa, mas também lá na escola, lá na pré-escola, e nós sabíamos disso, tinha dificuldade de escrever, não respondia, né? Tinha uma outra forma de atuação. Veja só, e passei por neurologistas, passei por médicos pediatras aqui fora de Chapecó, até que um dia, e ele tinha tratamento psicológico, acompanhamento, até que um dia nós assistimos uma matéria no Fantástico em que, tratando da chamada síndrome de Asperger, que hoje não está mais catalogada como CID, está dentro do chamado transtorno do espectro autista. Por quê? Existe N formas do autismo se manifestar. Cada criança, cada ser tem uma forma dele se manifestar. Tem traços comuns. Então, nós assistindo uma reportagem é que identificamos naquele menino Asperger, um menino que nem brasileiro era, mas os traços idênticos ao Eduardo. E aí nós fomos e provocamos os profissionais médicos. Será que não é autismo? Então, aí começa a investigação. Então, se no passado, e aqui está uma das razões da falta de diagnóstico no passado, e aí não é culpa, eu não estou querendo aqui culpar esse ou aquele profissional. Essa abordagem não existia. O autismo é recente. Os primeiros diagnósticos no Brasil é recente de 40, 50 anos, isso é recente, né? Mas sempre existiu o autismo. Hoje o que nós temos é uma gama de profissionais
que estão mais preparados e com um olhar mais sensível à causa das deficiências mentais e intelectuais, de todas as formas de dificuldades neurológicas de desenvolvimento, apraxia, dislexia, autismo, dentre outras. Não só os profissionais médicos, mas aqui está a professora Jocely, os profissionais da área da educação desenvolvem um olhar, e essa temática, por estar cada vez mais presente em debates como esse, acaba despertando e as pessoas vão conseguindo identificar elas mesmas que as crianças, entre aspas, têm alguma diferença na forma de se organizar. Então, esse é um dos fatores, Laurimar, que aumentou o diagnóstico, porque os profissionais estão mais preparados. Se lá no passado eu passei por 4, 5 médicos e nenhum identificou o autismo, hoje temos N profissionais, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos e assim por diante. E professores, eles têm esse olhar, essa sensibilidade de identificar. Então, hoje, o nosso grande problema é na questão de falta de profissionais, na rede particular e na rede privada. A PAI tem dificuldade, a prefeitura tem dificuldade, o CAP tem, e nós, enquanto AMA, quando estruturarmos nosso serviço, vamos ter dificuldade. Mas o que nós tivemos uma excelente reunião ontem com o doutor João e toda a equipe lá na Secretaria Municipal de Saúde, nós precisamos capacitar mais e melhor, a chamada capacitação continuada dos profissionais da área de saúde. Se hoje nós temos dificuldade de um médico neurologista na saúde, nós queremos, e a Secretaria de Saúde está fazendo isso, a capacitação dos médicos pediatras nas unidades básicas de saúde, porque o diagnóstico, ele é um ato médico. Como sendo um ato médico, todo e qualquer médico, conhecendo do assunto, vai poder fazer o diagnóstico. Mas tem dificuldade? Tem. Bom, nós não temos médico neurologista conforme a necessidade colocada. Não temos. Então, vamos capacitar os médicos que estão na rede básica de saúde, os profissionais da rede básica de saúde, para que tenham esse olhar. E, olha, estamos com dificuldade, então vamos estruturar uma equipe multidisciplinar com psicólogos, fono, TOs, que vão auxiliar no processo de diagnóstico. Do próprio Dr. Carlos Amaral, que é um médico extremamente conceituado, ele sempre se utilizou das equipes multidisciplinares para fechar um diagnóstico quando precisa de uma maior investigação. Uhum. Professora Jocely, a gente sabe que um dos primeiros pontos que é notada diferença no comportamento da criança é a escola. E às vezes a família delega à escola a função que às vezes a própria família poderia ter tido. Mas quando se fala de uma situação, não sei se a gente chama isso de doença, mas desse aspecto de autismo, uma situação relativamente recente, como o professor consegue identificar estas situações a partir do conhecimento que teve, que a academia, que a faculdade talvez não tenha dado todo esse embasamento, por conta justamente de que se trata de uma situação relativamente nova. Nós vimos que ontem teve uma reunião importante para tratar sobre o assunto em nível de município, mas gostaria de saber de que forma o professor está identificando e até, principalmente, convivendo com esses casos que estão sendo cada vez mais frequentes. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia para o Paulinho, para o Dr. João Lenz, então, que a gente trabalha praticamente juntos, né? A você também, Laurimar. Então, a rede municipal de ensino, na qual eu estou representando agora, ela tem 27 mil alunos. Desses 27 mil alunos, 1.400 crianças com diagnósticos de deficiência e mais de 400 alunos com o TEA, o transtorno do espectro autista. Então, pedagogicamente, que é a parte que a gente trabalha, tanto o Paulinho como o Dr. João já relataram, né, sobre o TEA, o que é, quais as principais dificuldades, mas quando vocês falam em formação continuada, esse é um dos nossos maiores trabalhos perante a educação. Um dos nossos princípios é trabalhar com a formação continuada, porque, como o doutor João falou, eles trabalham com saúde, mas nós trabalhamos com saúde,
assistência técnica e educação. Um depende do outro, mas nós respondemos mais pela parte pedagógica, que é a criança lá no contexto escolar. Então, são ofertados para essas crianças, no contraturno, as que não vão na instituição, no caso a educação infantil, se elas participam da estimulação essencial, que é tanto no CAP como na PAI, que a Secretaria Municipal de Educação tem termos de colaboração, são um valor repassado todo mês para que eles atendam alunos que estão na rede municipal. Esse mesmo convênio, eu não posso responder por eles também, mas tem o Estado também. Eu estou falando hoje enquanto município. Então, as crianças até 6 anos que são da educação infantil, que tem o transtorno do espectro autista, pedagogicamente, porque pela saúde é pelo sistema CISREG, que é outra coisa. Pedagogicamente, eles têm a oferta da sala de recurso multifuncional, que é atendimento pedagógico no contraturno, ou, se a família optar em levar para essas 2 instituições, a gente faz os encaminhamentos também, mas desta parte pedagógica, como eu expliquei para vocês. De 1º ao 9º ano, então, as crianças que vão na APAI são só as que não têm condições de estar na escola regular. As que estão na escola regular, elas têm acompanhamento de um professor e a oferta desse atendimento educacional especializado no contraturno, e os profissionais, todos os professores, eles têm essa oferta no início do ano, durante o ano, eles têm 40 horas de formação continuada. Então, desta maneira, eles identificam, né, já estão identificados, dá para dizer, né, eles já estão com o laudo fechado, mas o que é de direito desse aluno? Ter uma adequação curricular condizente com a idade e com a série que eles estão inseridos. Uhum. Doutor João, a gente tem visto, andei pesquisando sobre o assunto, como nós falávamos no começo, uma situação que vem numa crescente até assustadora. Aqui eu vi ontem dos números de casos registrados na população mundial, números de casos de autistas, ou transtorno do espectro autista, para usar o termo correto. Mas qual é o caso disso, doutor? É importante, Laurimar. E entra um pouco naquilo que o doutor Paulinho também comentou anteriormente. Hoje em dia, há uma maior, se conversa mais sobre isso, se fala um pouco mais, os profissionais estão um pouco mais atentos, se elabora o diagnóstico de forma um pouco mais precoce. Anteriormente, a pessoa era rotulada como alguém com algum transtorno, era internado em algum manicômio, e lá ficava, e não tinha não se trabalhava, não se sensibilizava os profissionais. Então, hoje em dia, através das novas estatísticas, já se fala de 1 a cada 38 nascidos que podem eventualmente estar desenvolvendo, ou seja, ter o transtorno do espectro autista. Então, eu acredito assim, que seja relacionado a uma maior sensibilidade no momento do diagnóstico dos profissionais de saúde e dos profissionais da educação também, que é uma questão conjunta. Muitas vezes, pode eventualmente que o profissional de saúde não tenha identificado nos momentos ali de consulta e, eventualmente, lá na pré-escola, a criança tenha dado alguns sinais e, de forma conjunta, tenha sido elaborado o diagnóstico e, consequentemente, entra na parte da estatística. Por isso, a elevação dos números que nós temos hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, eles têm, através do CDC, um controle bastante rigoroso das questões de saúde e, recentemente, elaboraram essa nova estatística relacionada ao transtorno do espectro autista. Por isso, a importância do que o Dr. Paulinho mencionou anteriormente, de estar realizando, junto com os profissionais que realizam os atendimentos, lá na ponta, lá na unidade de saúde, a capacitação dos profissionais médicos e de toda a equipe que trabalha ali, porque é um diagnóstico multiprofissional, e nas unidades nós temos psicólogos que também atuam junto com os profissionais médicos e enfermeiros, para que eles tenham essa sensibilidade e consigam estar sempre conversando, os pediatras principalmente, né? E tendo em conta essa questão, por exemplo, nós realizamos anteriormente aqui no município de Chapecó um seminário específico para o transtorno do espectro autista, onde alguns dos profissionais de saúde estiveram ali participando,
E foi bastante importante isso na sensibilização desses profissionais que participaram. No próximo sábado, através de uma clínica que também trabalha com o TEA aqui no município de Chapecó, os profissionais do município todo, pediatras e médicos da Estratégia de Saúde da Família, foram convidados, bem como profissionais de áreas que fazem o atendimento de pacientes com TEA. Então, é uma forma de nós estarmos trabalhando com as equipes na sensibilização e no diagnóstico e estimulação precoce dessas crianças que estão sendo diagnosticadas ou que já têm o diagnóstico, no sentido de não deixar nenhuma criança que eventualmente tenha sinais de transtorno do espectro autista sem o diagnóstico e, consequentemente, sem as terapias que vão estar melhorando a questão do convívio social, da aptidão na escola dessas crianças também. Doutor, então, o autismo tem cura? O autismo tem tratamento. Ele tem o diagnóstico, ele tem tratamento no sentido de que alguns necessitam de medicação, outros não. Alguns ganham muito com as questões relacionadas às terapias. Fonoaudiologia, estimulação precoce dessa questão, pedagogo especializado nessa questão como alguém que vai estar sabendo entender o transtorno do espectro autista e passando conhecimentos de uma forma diferenciada para essa criança, psicólogo, ou seja, o trabalho da equipe multidisciplinar é o tratamento que vai melhorar o desenvolvimento dessa criança e desse adulto, esse futuro adulto. Então, o nosso foco é sempre, claro, em crianças menores, onde o ganho é melhor, porém, nós não deixamos de atender também as crianças maiores, os adolescentes, inclusive os adultos também. Doutor, e diagnosticado, eu vi aqui os números aqui para cada... Eu vi ontem alguma pesquisa sobre para cada 44 nascidos, um poderá desenvolver, o caso poderá desenvolver TEA. Agora para cada 36, né? Então, para ver que esses números vêm sendo bem aumentados. 36 ou 38. O CDC americano ele joga em torno de 1 a cada 38, se eu não me equivoco. Tá, e aí a gente está falando de crianças recém-nascidas, que talvez se diagnostique essa situação nos primeiros anos de vida. Mas essa doença, esse termo, esse diagnóstico pode ocorrer já na idade adulta? O diagnóstico tardio pode eventualmente acontecer. Se não há uma sensibilidade, principalmente em municípios onde a oferta... Ou melhor, ela é privilegiada, porque nós temos uma gama de profissionais, psicólogos, psiquiatras, temos os clínicos que estão sensibilizados. Suponhamos que a criança tenha o nascimento em um município menor. Nós temos ali, eventualmente, um profissional e não tem o acesso que nós temos aqui no município de Chapecó, eventualmente. Pode chegar a uma idade adulta sem o diagnóstico, eventualmente. E ele pode desenvolver essa doença já na idade adulta? Acho que reformulando minha pergunta. Não, de forma alguma. É uma criança que já vem manifestando sinais. E deve haver sensibilidade por parte da equipe de saúde, da equipe da educação, principalmente, e dos pais, para que essa suspeita seja levantada e as investigações multiprofissionais. O ideal seria uma identificação multiprofissional do pediatra, do neuropediatra, junto com os profissionais aí da fonoaudiologia, da pedagogia e também da terapia ocupacional com a psicologia também, para estar fechando esse diagnóstico. Algumas crianças, alguns adolescentes, é muito claro, é mais claro. Algumas não é tão simples, não é na primeira avaliação que se consegue dar o diagnóstico definitivo. É o exemplo que o Dr. Paulinho citou agora há pouco, e eu dirijo a pergunta então ao advogado e pai de autista, Paulinho da Silva. Fale para nós como é que estão hoje, dentro dessa situação de relativa novidade na saúde, na educação, na sociedade. Como estão hoje os direitos dos autistas? Só um pouquinho, cortou o áudio. Na verdade, a gente tem que aprender a ser mais ágil aqui, né? Eu deixei sem som e aí acaba esquecendo. Então, Laurimar, nós temos uma gama de legislações que envolve as pessoas com deficiência de natureza mental, intelectual, sensorial, cegos, surdos e deficientes físicos, né? Então, existe uma lei específica, que é a Lei
12.764 de 2012, que trata sobre o direito ao diagnóstico precoce, o direito de prioridade dos autistas. É uma lei específica denominada de Berenice Piana, que é uma mãe de autista carioca que muito tem feito essa luta, né? Então, é uma legislação que traz ali os direitos dos autistas. E nós temos a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Essa legislação seria um estatuto das pessoas com deficiência, assim como tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Consumidor, é o estatuto. Ali traz todos os direitos das pessoas com deficiência, sobre o aspecto habitacional, previdenciário, aspecto assistencial, assistência social, educação, saúde, direito do aluno ter o profissional de apoio em sala de aula, o direito da pessoa ter o diagnóstico precoce e as terapias dispensadas. Então, veja só, esse é o trabalho da AMA, diuturnamente dialogar com as autoridades constituídas em todos os espaços, né, para buscar garantir os direitos das pessoas com deficiência, aí incluídas os autistas. Os autistas, sob o aspecto legal, é uma pessoa com limitações. Então, vamos traduzir aqui, porque às vezes fica difícil. O que é uma deficiência? Eu sempre falo, todos nós temos algum tipo de limitação. Todos nós temos limitações. Alguns são melhores na área do jornalismo, outros são melhores na área de matemática. Então, muitas vezes, eu não consegui aqui, por exemplo, colocar a tela cheia, como você gostaria que fosse. Então, eu tenho limitações de ordem tecnológica. Mas isso me impede de participar da sociedade em grau de igualdade com as demais pessoas. Esse fato em si me criou limitações aqui, mas não me impede. Então, logo, eu não sou considerado uma pessoa com deficiência sobre os olhares da lei. Mas existe um conjunto de limitações que vai determinar quem é uma pessoa com deficiência ou não, tá certo? Então, veja que o nosso trabalho aqui, vou citar um exemplo concreto. Nós temos um problema seríssimo hoje, por exemplo, no transporte público de Chapecó. Nós temos um problema seríssimo de uma empresa extremamente autoritária, sabe, que não respeita os direitos, que veio para uma reunião recentemente e disse, olha, eu ganho para transportar as pessoas normais. Essa foi a fala do dono da empresa de ônibus. Olha, como se existe normais e anormais. Não, existem as pessoas típicas, aquelas que não têm nenhum tipo de limitação a ponto de ser considerada pessoa com deficiência, mas todos nós somos diferentes em diversos aspectos. Todos nós, forma de pensar, de se organizar, de raciocinar. Claro que para alguns, quando isso está muito exacerbado, vai lhe impedir de participar em condições iguais com as demais pessoas. E aí eu caracterizo ela como pessoa com deficiência. Então, se lá na escola eu tiver um professor de apoio para uma pessoa com deficiência neurológica, professor de apoio, tiver um currículo adaptado quando necessário, essa pessoa vai ser incluída dentro das suas limitações, mas também para buscar desenvolver as suas potencialidades, porque nem todos serão no futebol Messi, nem todos serão nas ciências um Einstein, nem todos serão um grande orador. Todos nós temos as nossas especificidades, todos nós temos as nossas diferenças. As pessoas com deficiência, isso é mais aflorado, aparece mais. Por isso que nós temos que ter políticas afirmativas de ponto que a gente possa compensar as limitações que essas pessoas têm para que elas venham e consigam participar da sociedade. O que a gente, para terminar, é derrubar as barreiras de acessibilidade, de transporte público, as barreiras de atitudinais, de discriminação, de desrespeito. Então, nós, enquanto AMAS, estamos aqui para defender os direitos das pessoas autistas e também, por conseguinte, de todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Professora Jocely, quais são, então, os primeiros sintomas que eu, cidadão, que não tive contato com nenhuma pessoa próxima que tem esse aspecto, quais são os primeiros sintomas que eu consigo identificar, até às vezes para coibir comportamentos equivocados? Às vezes eu posso fazer um julgamento de uma criança, essa criança é hiperativa, aí rola muito,
comentário, os pais deveriam executar. Não sei se vocês já ouviram isso, acredito até que sim, mas às vezes as coisas não acontecem bem assim. É preciso entender o fato, contextualizar melhor cada caso. Quais são os primeiros sintomas, se é que pode-se usar essa palavra, ou talvez comportamentos, que podem denunciar, que podem ser indícios de autismo? Eu nem diria que seriam sintomas, né? Eu digo que as famílias, às vezes, elas até por um certo luto de aceitação e coisa, eles até percebem que as crianças têm alguma coisa de diferente com os outros, né? Então, a escola é a primeira porta de entrada. Então, lá na escola, quando essa criança começar lá na educação infantil, né, que os professores vão estar interagindo com ela, eles vão perceber que a socialização dela é diferente, que a parte motora é diferente, não é todos, não é uma regra, né, que ela, comparada aos demais, ela tem alguma diferença. Como o Paulinho mesmo falou agora, né, nós todos somos diferentes. Todos nós temos alguma deficiência em alguma coisa, né? Como ele falou ali da tela, eu mesmo estava aqui, tive que pedir ajuda dos colegas aqui, porque eu não estava conseguindo no meu celular, tive que pegar um outro celular, então eu tive que fazer uma adaptação. Então, quando ele fala nesse direito ao acesso, é de currículo, é barreira atitudinal, então lá na escola o professor vai estar percebendo essa diferença, e ele vai estar conversando com a família. E para fazer esse encaminhamento, até para o doutor João está aí, então para nós, foi feito um acordo entre a saúde e a educação. Todas as crianças que possuem matrícula na rede municipal, quando encaminhadas para as unidades de saúde, elas já saem da escola com um parecer pedagógico. A hora que a criança chegar lá na unidade de saúde, encaminhado pela escola, que é diferente do que quando procura. Se ela vai para o CEIM já, às vezes o pai que vai chegar lá e vai falar para a escola que precisa, para a equipe gestora, para o professor da sala fazer esse encaminhamento. Esse encaminhamento nós não podemos diagnosticar. Nós fizemos uma avaliação pedagógica relatando as dificuldades que essa criança vem enfrentando no dia a dia em comparação com os colegas. E aí, ele vai passar por essa unidade de saúde e, às vezes, como ele falou, a gente mesmo tem essa mania de dizer assim, essa criança é hiperativa, e às vezes é confundido também com essa falta de limites. Mas o médico, que é o especializado, ele não vai no achismo colocar, ele é hiperativo, ele vai fazer encaminhamento, solicitação de exame, de outras consultas, para daí fechar um diagnóstico. E mesmo até antes de fechar esse diagnóstico, ele não deixa de ser atendido que eu digo pedagogicamente, ofertado essas adaptações no dia a dia, porque essa adaptação do currículo para ele é muito importante, porque às vezes ele não tem essa tolerância de ficar a manhã toda, ele não tem, por exemplo, quando vai fazer não sendo mais educação infantil, você vai fazer uma prova para ele, porque a prova ainda é numérica, a avaliação ainda é numérica. Esse professor vai fazer lá no currículo, eu dou um exemplo assim bem fácil. O professor está trabalhando a água. Lá ele vai colocar que é insípida, inodora, incolor, é estado líquido, gasoso. O aluno, ele vai entender que essa água é para beber, que essa água da chuva serve para lavar calçada, serve para dar para os animais. Então, o professor vai estar contextualizando o nível intelectual que está essa criança e vai estar trabalhando dentro do mesmo contexto que o professor regente está trabalhando, a adequação específica para que esse aluno consiga ser privilegiado pelo mesmo currículo que os outros estão e também consigam atingir a mesma nota, porque, como eu falei, as notas lá na educação infantil são escritas, e lá no fundamental de primeiro a nono ano são numéricas. Então, ele vai transformar essa avaliação escrita em número para passar para o sistema. Então, é nesse sentido, é um diagnóstico precoce e feita essa adequação para que o aluno consiga ter o mesmo conteúdo que os demais têm lá em sala de aula.
Doutor João, dentro de toda essa situação aqui, dá para... Como é que a medicina está prevendo o futuro do autismo? Olha, com relação ao futuro do trabalho com as questões do autismo aqui no município de Chapecó, essa seria... A medicina como um todo, doutor? Claro, a medicina, ela sim, obviamente, ela hoje em dia está mais sensibilizada, toda a equipe nossa, por exemplo, da medicina de Chapecó e a medicina, novos estudos gradualmente são realizados, as equipes também se fortalecem na sensibilização do diagnóstico precoce, não é? Juntamente com o ensino, com os estabelecimentos de ensino, a medicina, ela então consegue elaborar suspeitas diagnósticas que, juntamente com os demais profissionais de saúde e também da educação, conseguem fechar o diagnóstico. E o segredo da questão do autismo, eu vejo que a grande questão do momento é que se sabe que essas crianças, que essas pessoas, elas devidamente com um tratamento específico, com ensino especializado, com sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional em fases precoces da vida, elas tendem a ter um desenvolvimento muito próximo de uma pessoa que não tem o transtorno do espectro autista, podendo cursar com um ensino superior, desenvolver o seu trabalho de forma adequada, graças ao diagnóstico e também a toda a gama de terapias e de estimulação que nós temos em fases precoces e também na questão escolar na atualidade. Paulinho, dentro dessa situação aqui, desse diagnóstico que o senhor falou que foi relativamente tardio, já aos 12 anos que a família conseguiu ter esse diagnóstico preciso do caso do seu filho, a família consegue proporcionar, e principalmente o seu filho consegue ter uma vida plena? Vejam só, ele tem inúmeras limitações do ponto de vista... Vamos lá, vamos ser bem objetivos. Eduardo, com 25 anos, quantos amigos ele tem com a mesma idade dele? Nenhum, certo? Então, ele foi para a escola regular, ele tinha uma boa relação com as demais crianças, mas é assim, vai até um certo tempo. As crianças vão. Quando chega 13, 14 anos, os adolescentes começam a tratar das coisas da vida. Ele não se insere nesse contexto. Ele não se insere nesse contexto. A forma dele agir é diferente. Tá? Então, quantos amigos ele tem com a idade dele? Nenhum. Amigos, para sair para uma festa, para ir para balada e tal, porque ele tem focos restritos. Então, sobre esse aspecto, se for nesse aspecto, não. Agora, se ele consegue ter uma relação com as demais pessoas. Então, todas as pessoas que ele tem uma boa relação são pessoas que compreendem o autismo, que são empáticas, que recebem ele, que ele abraça, que ele sai visitar, que ele lembra do aniversário, tal. Dos professores que ele cursou a universidade, que ele conseguiu fazer, etc. Mas ele não tem essa vida plena, não tem. Mas é um menino que fala 4, 5 idiomas, então eu até às vezes falo, eu preferia que ele falasse somente o português e para cada idioma que ele fala, de espanhol, alemão, francês, libras e inglês, eu preferia que ele tivesse um amigo da idade dele para poder conversar com ele, você me entende? Dentro do mundo dele, né? Então, quer dizer, 5 idiomas. Qual a funcionalidade? Se eu pedir para ele ir num evento e traduzir libras num evento, ele vai dizer que não. Ou talvez vai chegar lá no meio, vai ter uma palavra que ele não lembra, e aí ele vai dar um tique nele, tá certo? Uma palavra de libras que eu não lembro. Se é um outro tradutor de libras, está traduzindo, tem um monte de palavra que ele não sabe, mas no momento ele consegue se virar ali, entre aspas, e inventar um outro termo e segue a palestra. Da mesma forma, se ele fosse traduzir uma palestra em inglês, tá? Vai chegar, de repente, alguma expressão que ele nunca ouviu falar. Ou se a pessoa que está falando falar de forma errada, ele vai parar para corrigir o palestrante, que falou errado o termo em inglês. E assim ele fazia na faculdade. Então, isso não dá plena funcionalidade a ele. Agora é o seguinte, como é conviver com o Eduardo? Dentro dessas limitações, excepcional.
Ele faz alemão, faz francês, faz teatro, ele faz técnica vocal, ele vai à academia, ele vai à natação. Nós conseguimos proporcionar isso a ele. E é essa que é a questão. Quando a gente fala em criar condições para que a pessoa se inclua, nós, felizmente, conseguimos. O problema está especialmente nas famílias com vulnerabilidade social, econômica, que não conseguem pagar a terapia particular, que não conseguem acompanhar o cotidiano da escola para dialogar, trocar informações com a escola. Tá certo? Aí que está o problema. E a AMA busca exatamente a inclusão da inclusão. A AMA busca a inclusão dos autistas na sociedade, mas nós estamos aqui no segundo processo de inclusão, a inclusão da inclusão. Primeiro, incluir as pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Hoje de manhã, uma neuropsicóloga dizia, Paulinho, por que tu participa da AMA? Tu não precisaria? Sim, mas a gente tem que ter um senso de responsabilidade, de solidariedade, de empatia, de ser a voz de quem não tem voz em muitos momentos. Então, nós estamos estruturados para ano que vem começar o atendimento, assim como faz o CAP e o APAI. Né? Como vai ser, a gente não sabe, está com essa dificuldade de profissionais, mas nós vamos prestar atendimentos. E o que a AMA faz hoje? Estou aqui, enquanto converso com vocês, eu estou aqui conversando com pais no WhatsApp que a mãe diz, eu não consigo mais trabalhar. Só o pai trabalha. Então, se a família está em vulnerabilidade econômica, financeira, vamos tratar de dizer, olha, tem o BPC, o LUAS, né? Tem a pensão especial, busca, que é uma ajuda de um salário mínimo mensal, né? As famílias em vulnerabilidade social e econômica. Então, esse é o trabalho que nós fizemos. É a inclusão da inclusão. E a informação é muito importante, esse debate é importante porque, como disse um assistente social que participou de uma palestra lá em São Lourenço comigo, ele disse, Paulinho, toda palestra a gente aprende um pouco. Ele é assistente social. Eu não sabia que existia esse benefício de um salário mínimo chamado pensão estadual, pensão especial, que é uma lei estadual de Santa Catarina. E eu estou falando de um assistente social. Por isso que todo debate, sempre a gente tem um ganho, tá? E parabenizar, evidentemente, o esforço da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe que tem problemas que a gente não corrigiu lá atrás, principalmente na área de saúde, mas a equipe atualmente está esforçada, está tratando, está preocupada, desde o prefeito até o Jader, o doutor João, toda a equipe, e isso é importante. Então, está na ordem do dia e a gente está dialogando e buscando soluções. Eu acho que essa é a palavra de ordem no momento. Paulinho da Silva, a gente também está com o tempo quase esgotando aqui. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e depois a gente segue também para os demais, para que a gente possa concluir esse raciocínio dentro de um assunto que renderia muito mais que isso. Por favor. Sim. Não, mas é isso. Eu acho que a gente abordou, claro que tem temas, a gente está tendo reuniões, foi criado com a Secretaria Municipal de Saúde, que hoje é a questão mais emergencial, para criar protocolos, estamos criando grupos de trabalho para exatamente ver o que a gente pode contribuir com o nosso olhar de pais, né? E a gente também pretende, Jocely, é um pedido dos pais, fazer um encontro só com a questão da educação com os pais, porque muitas vezes os pais também não entendem todo esse trabalho de vocês, não têm essa informação e tal. Eu acho que isso também vai ser importante, mas a gente conversa. Agradecer a ti, Laurimar, por ter pautado o assunto, doutor João, saudação, Jocely da mesma forma, e muito obrigado. Professora Jocely, como eu, cidadão, posso contribuir para que o autista tenha uma melhor perspectiva de vida? E também aproveito no ensejo para que também faça essas suas considerações finais, como eu falei antes, dentro de um assunto que renderia muito mais que isso. Por favor. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente busca cada dia se melhorar, né? Como o Paulinho falou também ali, eu puxo o gancho da fala dele, né? A gente está todos os dias tentando trabalhar de uma forma articulada, com a saúde, com a educação, com a assistência social. Dizer que está tudo 100% certo, a gente está pecando, né? Porque a gente busca se melhorar a cada dia. Nas escolas, a gente tem professores maravilhosos. Então, a gente faz um trabalho da melhor forma possível, a gente pensa ser um trabalho praticamente de excelência, mas a gente não pode dizer isso, né? Porque nós, seres humanos, temos falhas, né?
Então, agradecer por esse momento de conversa, de troca, né, de compartilha, que a gente só se melhora a cada dia. Não tem um dia que a gente faz uma fala assim com gente de diferentes segmentos, que a gente não sai com alguma coisa dizendo assim, que bom que eu pude participar e eu poderia fazer mais. Então, a cada dia o cidadão ele está em busca de melhora. Doutor João Lens, as suas considerações finais. Eu sei que nós teríamos, viu o senhor anotando aí também, nós teríamos muita coisa para conversar sobre isso, mas também respeito à agenda de cada um de vocês que se prontificou a conversar com a gente havia falado inicialmente que meia hora, um pouquinho mais, e olha aí, nós estamos quase chegando a 1 hora e o assunto parece que está aflorando agora. Então, por favor, respeite a sua agenda, mas também as suas considerações finais, doutor, por favor. Sim, não, na verdade, na Secretaria de Saúde, nós agradecemos a oportunidade de estar tendo essa possibilidade de conversar novamente sobre um assunto que é de tamanha importância, principalmente pela sensibilização da própria população, como comentou o próprio Dr. Paulinho. É importante que a população seja sensibilizada quanto à questão dos cidadãos, aqui já seja Chapecoense e de outras regiões, quanto às limitações e as particularidades das crianças, adolescentes e adultos com o transtorno do espectro autista, né? Então, além de sensibilizarmos os nossos profissionais para que consigam fazer o trabalho de forma mais adequada possível com relação à população do transtorno do espectro autista, é importante essa sensibilização. Por isso, da criação de datas específicas, de mês específico aqui no município de Chapecó, relacionado à conscientização do transtorno do espectro autista. Por isso, fizemos aí esse seminário específico sobre o tema, onde envolvemos não só profissionais de saúde, como profissionais da segurança pública e a equipe da AMA também participou de forma bastante ativa. Vejo como importante e vejo que os nossos gestores também, já seja secretário de Educação, secretário municipal de Saúde, o próprio prefeito, estão muito sensibilizados e correndo atrás de ampliar o atendimento a essas crianças, adolescentes, bem como esse aprimoramento constante e contínuo, já seja com a população geral e também dos profissionais de saúde que vão estar recebendo essas crianças, já seja nos atendimentos regulares ou, eventualmente, encaminhados através da educação, quando diagnosticado lá na escola, através do parecer pedagógico encaminhado pela Secretaria de Educação, que é muito válido, que nos auxilia, obviamente, na suspeita diagnóstico ou, às vezes, no fechamento de algum diagnóstico para, assim, a sua adequada reabilitação aqui, pelo menos no município de Chapecó. Ok, doutor João Lens, advogado Paulinho da Silva, professora Juscelin, nosso muito obrigado pela participação aqui no Conexão Desbravador, e a gente volta a falar em outros momentos e sempre levando em conta que esse é um assunto cada vez mais frequente e mais presente na rotina das famílias brasileiras. Nosso muito obrigado e o Conexão Desbravador volta em breve com mais assuntos de interesse da nossa agenda. Obrigado pela sua atenção e até mais.